serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você falará aos filhos de Israel, né? E aí fala que Moisés veio, convocou todo o povo e anunciou isso. Mas olha para você ver que interessante. Deus falou assim, gente, eu trouxe vocês para junto de mim, para fazer vocês a minha nação, né, para fazer vocês o meu povo, para que outros possam observar vocês, para que outros possam ser abençoados a partir de vocês. Mas é necessário que vocês guardem a minha aliança, que foi a aliança que ele fez com Jacó, que foi a aliança que ele fez com, né, com Abraão não, mas com Isaac, porque Abraão foi incondicional. Mas os demais teve uma condição, se vocês andarem assim, 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 vocês serão alcançados e beneficiados por isso. E aí com o povo ele fala a mesma coisa. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar. Vocês serão o meu povo particular. A questão é, as pessoas não conseguiram guardar. Eles não conseguiram observar. E foi por causa disso que foi criado a lei. Foi por causa disso que foi criada a lei. Deixa eu pegar a passagem certa aqui. Olha para vocês verem. Nessa passagem, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nessa passagem, agora que nós vamos ler, está no Novo Testamento, tá? Mas relatando exatamente essa parte agora a qual a gente está falando. As pessoas não conseguiram guardar os mandamentos. Na verdade, ali não tinha mandamento. As pessoas não conseguiram guardar a aliança. E por causa deles não conseguir guardar a aliança, foi criado os mandamentos para preservar a vida do povo. Muita gente, né, às vezes não consegue entender como que Deus agia. Muitas pessoas vê Deus como um Deus ruim, principalmente o Deus do Velho Testamento, vê Deus como um Deus mau, porque ela se pergunta e fala, mas como assim Deus permitiu que crianças fossem mortas, e que Deus matou isso, matou aquilo, matava animal e tudo mais? Mas a verdade é que desde a queda do homem, Deus tinha um projeto de restauração da humanidade. Porém, o homem era carnal e espiritual, mas quando ele é tirado para fora do Éden, ele vive muito mais a sua carnalidade. E Deus ele não tem compromisso com a carnalidade. Então é por causa dessa questão que Deus faz todo um projeto para restaurar novamente o relacionamento dele com o homem, para o homem ficar protegido. Então olha para vocês verem. Quando as pessoas têm dificuldade em guardar a aliança, Deus está vendo que agora que as pessoas estão morrendo demais, entendeu? Está morrendo demais. Ele cria as leis. E olha para você ver o que fala no livro de Gálatas, capítulo 3. Vamos ver aqui. Livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. O verso é o verso 24, 25 e 26. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 24, 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor. De maneira que a lei nos foi como um tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Olha para vocês verem. Lembra que eu falei agora mesmo de Abraão? Abraão foi o exemplo, tá? Abraão foi o exemplo daquele que ouviu a voz de Deus e seguiu pela fé. E os outros foi condicionado à mesma fé de Abraão. Mas quando chega no povo ali no deserto, e Deus fala assim, observa o que eu fiz lá, a minha aliança. Só que eles não conseguiram guardar a aliança. Então, como eles não conseguiram guardar a aliança, eles estavam prestes a morrer.
Porque eles foram para o deserto e eles começaram, o coração deles estava lá no Egito. E eles estavam ali levando Deus, né, ao extremo mesmo daquilo que eles entendiam. E Deus falou assim, cara, eu preciso criar uma forma de preservar esse povo, porque senão eu vou acabar matando eles tudo. E aí a palavra de Deus fala assim, ó, no capítulo 3, no verso 24 de Gálatas. De maneira que a lei foi como um tutor para nos conduzir a Cristo. O que é tutor? Tutor é aquele que tem a guarda, aquele que tem ali, né, o aval para cuidar de alguém. Quando a gente é criança e de repente a gente passa por algum conflito familiar onde os nossos pais não têm capacidade para cuidar da gente, automaticamente o conselho tutelar pega alguém da família, né, e dá o direito desse alguém responsável cuidar da criança. Então ele se torna o tutor dessa criança. No sentido, quando Deus fala de tudo isso, ele está dizendo que, como não tinha uma maneira das pessoas viverem, Deus pega, tá, e cria a lei. Vamos ler no 25 e no 26 para entender. Mas agora que a fé chegou, já não estamos mais subordinados ao aio, né? Porque todos vocês são filhos de Deus, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Aqui, olha para você ver. Ele pega a lei, cria a lei, para que nós pudéssemos ser preservados até a manifestação de Cristo. Preservados até a manifestação de Cristo. Deixa eu ler uma outra passagem aqui só para encaixar nesse contexto. Só para vocês poderem entender. Livro de Romanos, no capítulo no capítulo 5, no verso 14, olha para vocês verem que interessante. A gente está aqui ainda, tá? Em Moisés, nós estamos ainda falando sobre as leis, mas olha para você ver que coisa interessante isso. Livro de Romanos, capítulo 5, no verso 14. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 5, verso 14. Diz assim a palavra. Diz assim a palavra. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ó, Adão prefigurava. Adão era a prévia, a figura inicial daquele que haveria de vir. Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo que a morte reinou. Quando Adão cai, quando Eva cai, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até na parte a qual nós acabamos de ler agora mesmo. Como não tinha uma maneira de ser conduzido à vida, como não tinha regras, como não tinha limitações, ou como não tinha isso e aquilo, a morte deitou e rolou. A morte fez a festa. No 13 aqui, onde nós estamos lendo, no versículo 13, fala assim, né? Porque até a lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então significa, se não tinha lei, então não era levado em conta. Então a morte, como não tinha algo que parasse a morte, a morte deitou e rolou tanto sobre o justo quanto o injusto. A palavra de Deus fala tanto sobre o justo quanto o injusto. A morte reinou, a morte deitou e rolou. Então olha para você ver. Mas quando vem essa oportunidade para nós, no versículo 15 do capítulo que nós estamos lendo, fala assim: mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem, pelo pecado de Adão,
morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nós estamos ainda falando do projeto original, nós estamos falando do início, nós estamos falando da subida até chegar em Cristo. Então aqui do verso 13 ao verso 15, fala bem claro sobre isso, tá? Fala bem claro sobre a questão do pecado desde Adão até a questão de Cristo, na onde nós já falamos, no livro de Gálatas, fala sobre a questão da lei ser tutor, ou seja, guardar, preservar o homem até a manifestação de Cristo, que era a promessa inicial desde quando houve a queda. Então nós já pegamos todo esse processo e nós estamos aí avançando, porque agora a gente chegou na lei, né? Quando a lei é criada, Deus fala que existe agora uma maneira de ser preservado. Qual era a maneira? A maneira era aqueles que observavam os mandamentos, por ele viveria. Mas aqueles que não obedecesse, morreria. Deus está dizendo o seguinte, olha, gente, tem uma maneira de vocês alcançar Cristo, tem uma maneira de vocês alcançar a promessa. Qual é? É essa aqui. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não isso, não aquilo, não aquilo. Aquela era a maneira que ele tinha dado condição para alcançar a vida. Fora daquilo, as pessoas só continuariam já nos seus pecados, né? Então, ele colocou a lei como tutor para guardar, para que as pessoas pudessem ter uma maneira de viver e a morte não vir sobre aquela pessoa. Porque desde Adão até Moisés, a morte reinou. Então a gente entende que quando Deus fala de mandamentos, a intenção de mandamentos não era Deus colocar limitação na vida das pessoas, dizendo que a gente não pode fazer nada. A intenção dos mandamentos era: eu vou dar para vocês o direito de vocês serem preservados daquilo que hoje está reinando, né, no meio de vocês, que é a morte. Então, ele deu aí a oportunidade. Agora, olha para você ver, a gente já vai subir direto, que a gente falou aqui dos mandamentos, e depois dos mandamentos houve, né, toda aquela esse processo de linhagem a qual Deus está vindo, trazendo a linhagem, trazendo tudo isso, e Deus faz ali a promessa. A gente já passou aqui pelas tribos, já nasceram os 12 filhos, né, já foram formadas as 12 tribos, e Deus agora precisa dessas 12 tribos escolher uma a qual o Senhor Jesus viria. E ali Deus faz essa promessa de todos aqueles. Deus escolhe ali a família de Judá para que pudesse dar continuidade em todo esse processo, né? Nasce Davi e aí depois vem todo esse processo até chegar o Cristo. Mas antes um pouco de chegar ao Cristo, tem uma passagem que representa bem um pouco antes ali de chegar a Cristo, que é aquela passagem onde a palavra de Deus fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso está aqui mesmo, na onde nós já estamos lendo em Romanos, no capítulo 5, no verso 20. Que fala assim: a lei veio para que a transgressão abundasse. A lei veio para que a transgressão abundasse. A lei veio para que o pecado cometido lá no início crescesse, aumentasse. Não para poder punir, mas para poder gerar a manifestação do único que tinha autoridade para poder eliminar, pisar, esmagar a cabeça da serpente. Então aí a palavra de Deus fala assim, né? No 20. A lei veio para que a transgressão abundasse, mas onde
o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Para que assim como o pecado reinou pela morte, a graça também reinasse pela justiça para a vida eterna. Lembra aquilo que foi tirado lá na frente, lá no começo? Eles foram colocados para fora do Éden, justamente para não tocar na árvore da vida. Deus falou, vamos tirar eles para fora do Éden para que eles não toquem na árvore da vida e seja como nós, e viva eternamente preso no pecado. Deus não queria que o homem vivesse eternamente preso no pecado. Então Deus vai lá e tira eles para fora do Éden. E aqui fala sobre isso, porque aqui fala que assim como o pecado reinou pela morte, a graça também, para que a graça também reinasse pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó, o nosso tempo está acabando, o vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que você chegue até aqui comigo, tá? Porque no próximo vídeo, na próxima gravação que nós vamos fazer, nós vamos pegar da cruz até chegar aqui no fim. Então hoje nós falamos do início até Jesus Cristo, tá? E a partir dali tem uma história muito forte. A gente vai ligar isso. Vocês sabem muito bem, quando Jesus Cristo foi colocado na cruz do Calvário, né? Um à sua direita, outro à esquerda. Um acreditava mesmo que Jesus era Jesus, outro não acreditava e zombou de Jesus. E a partir dali começa uma história totalmente baseada em tudo que a gente já falou aqui, mas agora de uma forma real, para a gente poder descer novamente. Deus pegou o homem no início santificado e alcançou o homem no auge do pecado, como a gente acabou de ler aqui. Abundância do pecado. Onde abundou o pecado, aqui em cima está superabundando a graça de Deus. E a partir daqui nós desce depois, trazendo uma próxima parte no estudo, e a partir daqui vai ser algo fenomenal, fundamental para a sua caminhada cristã. Tá? Pega cada texto que a gente falou, desde a criação, desde Noé, Abraão, né? Depois de Abraão, Moisés, pega tudo isso e vai estudando e você vai ver que existe uma forma original para que tudo isso aqui aconteça. Eu não vim aqui só por vir, você não veio aqui só por vir, existe um propósito no meio disso tudo. E é necessário a gente se encontrar no meio do propósito de Deus. Projeto de Deus, do início ao fim. Nós, então, estaremos no próximo vídeo falando, a partir de Jesus, nós chegamos de Adão até Jesus, e nós vamos pegar agora de Jesus até a consumação de todas as coisas. Fique ligado nisso, tá? Eu quero falar aqui do Ministério Terra de Cafarnaum, dos projetos do Ministério Terra de Cafarnaum, te convidar a participar desses projetos, né? E aí, encerrar aqui o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado, você que ficou aqui conosco até agora. Se inscreva no canal, compartilhe, convide as pessoas a estudar junto com você. E se tiver algum questionamento, se tiver alguma dúvida, deixa aí, tá? Fala aí, faz aí seus comentários e eu com certeza vou ler e vou responder os seus questionamentos, tá bom? Todo ano Deus me dá um estudo, todo ano Deus me dá um estudo e mais para frente a gente vai fazer outros estudos aqui. Tem um estudo que Deus me deu que é o céu como tribunal de justiça, onde coisas que a gente passa desapercebido e que tem todo sentido para nós na nossa vida humana, tá? Mas isso é para uma próxima etapa. Eu quero falar depois da continuidade aqui do projeto de Deus. Fique ligado nisso. Deixa eu falar do projeto Casa Pai de Amor. O projeto Casa Pai de Amor, tá? Esse projeto é um projeto que nós ali no Ministério Terra de Cafarnaum, a gente já trabalha, né, com ele, já faz bastante tempo, já teve muitas pessoas que foram alcançadas a partir desse projeto, né? Alguns já passou comigo em gravação aqui, como hoje o pastor pastor Anders, né? Que a gente teve um contato com ele ainda desde a época da sua internação ali na Centro Herd, e ele contou isso no testemunho dele aqui. Também o Cristóvão, que está lá para o lado de Brasília fora, fazendo a obra do Senhor Jesus, a qual a gente também
já trabalhou com ele, que Deus tem levantado ele, abençoado ele, entendeu? Poderosamente no sentido de servir pessoas. O pastor Anderson também tem um bom trabalho, um belo trabalho com moradores de rua, com encaminhamento de pessoas para a clínica terapêutica e outras pessoas que a gente conhece que têm trabalhado na obra do Senhor e que a gente já se encontrou no meio desse caminho, dessa caminhada. O projeto Casa Pai de Amor, esse projeto Casa Pai de Amor, o que nós fazemos com ele? Nós fazemos o encaminhamento de pessoas para as comunidades terapêuticas, né? Também damos a assistência para algumas famílias com a questão de alimentos, damos alguma assistência para as famílias com a questão de vestes, os moradores, né, de rua, que eles estão em condição de rua aí, a gente também faz ali uma triagem para saber quem que quer ir para uma comunidade terapêutica ou quem é que talvez está precisando de algum outro auxílio no sentido de encontrar ou voltar para os seus lares, encontrar suas famílias. Então, o nosso projeto ele vai desde a questão do encaminhamento, como também na questão do acolhimento de pessoas. Tá? Encaminhamos, acolhemos e depois tentamos aí inserir essas pessoas no mercado de trabalho de novo e voltando a dar dignidade para elas. Então, você que quer contribuir, você que quer ajudar, você que quer de alguma forma servir, né, seja com mão de obras, seja com alimento, com roupa ou com qualquer outra, ou de qualquer outra forma, nos procure, tá, para que você possa conhecer o projeto de uma forma bem íntima mesmo, bem de perto, tá? É um projeto, a parte social do Ministério Terra de Carfanaum, tá bom? Nós não temos um lugar onde você vai ver uma placa escrito lá, Casa Pai de Amor. É uma parte social do Ministério Terra de Carfanaum, tá? Dentro das comunidades terapêuticas, dando assistência para aqueles que estão internados e aqui fora fazendo esse acolhimento e, de alguma forma, servindo a comunidade. Então, tá bom? Então, nós temos aqui, a chave Pix é terradecarfanaum.mtc@yahoo.com. Mas também, se você entrar nas redes sociais também, você vai conseguir ver tudo isso por lá. No YouTube, no canal Terra de Carfanaum, Ministério Terra de Carfanaum. E é isso. Quero agradecer vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Fique ligado na segunda etapa do nosso vídeo para nós poder concluir esse estudo de uma forma. A gente tem um outro estudo que a gente vai fazer, tá? Para a ceia do Senhor. A gente tirar aí as dúvidas que muitas pessoas têm. Então já fique ligado nessa sequência de estudo que a gente vai ter para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado por esse tempo de qualidade que nós ficamos aqui. Quero agradecer ao meu produtor, câmera, o homem da mídia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo que você está dedicando aqui também, servindo de alguma forma aí ao Senhor Jesus também. Tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Graça e paz. Até a próxima. Valeu!